No coração do interior de Minas Gerais, a pacata cidade de Santa Luzia parecia alheia ao tempo, com suas ruas de paralelepípedos e casas antigas. Era um refúgio de paz, onde o cotidiano se movia lentamente, como se a modernidade houvesse esquecido aquele canto do mundo. Foi para lá que decidi me retirar por alguns dias, buscando o isolamento em meio à natureza. Eu levei meu fiel cão, Max, um pastor alemão de 2 anos, para uma breve pausa da rotina. A cidadezinha ficava a algumas horas de Belo Horizonte e era rodeada por morros cobertos de mata fechada. Meu destino final era a casa de campo de minha família, situada em uma área afastada, no topo de uma colina. Meus avós costumavam contar histórias antigas sobre a região, mas eu nunca havia prestado muita atenção àquelas lendas. Para mim, Santa Luzia era apenas um lugar de descanso e tranquilidade. Ao chegar, Max saiu do carro com entusiasmo, correndo livremente pelos campos ao redor da casa. O ar da manhã estava fresco e havia o cheiro de terra molhada, típico das chuvas recentes. A vista das montanhas ao longe trazia uma sensação de paz, e por um momento, esqueci completamente do mundo agitado que havia deixado para trás. No entanto, o que eu não sabia é que esse final de semana de calmaria logo se transformaria em algo que eu jamais poderia ter imaginado. Após me acomodar na casa, decidi explorar os arredores como sempre fazia quando visitava a propriedade. Max corria alegremente à frente, farejando tudo em seu caminho, enquanto eu caminhava por uma antiga trilha que seguia até um pequeno bosque. Estávamos lá para caçar codornas e aproveitar a natureza, mas logo senti algo diferente no ar. Quando estávamos voltando, Max parou abruptamente. Suas orelhas ficaram em pé e ele começou a rosnar baixo, seus olhos fixos em uma área mais densa da mata. Aquilo era incomum. Max era um cão treinado, corajoso e raramente demonstrava medo ou hesitação. A princípio, pensei que ele tivesse farejado algum animal, talvez um tatu ou um pequeno veado. Chamei por ele, mas Max não se moveu. Ele continuava tenso, como se algo invisível o estivesse perturbando. Decidi não forçar o assunto e seguimos de volta para casa, mas o comportamento de Max deixou uma sensação de desconforto no ar. Era como se houvesse algo nos observando, algo que eu não podia ver, mas que ele sentia claramente. Mais tarde, já à noite, o silêncio da colina parecia mais pesado do que o normal. Sentei-me na varanda com Max ao meu lado, observando o céu estrelado. O dia havia sido calmo, mas aquela inquietação persistia. A cada rajada de vento, eu me pegava olhando em direção ao bosque, como se esperasse ver algo surgir das sombras. Adormeci cedo, mas fui acordado no meio da noite com um frio intenso. Meus pés e mãos estavam gelados e o ar parecia mais pesado. Tentei me orientar no escuro e, ao tatear ao redor, percebi que Max não estava na cama ao meu lado. Olhei para a porta da varanda e notei algo estranho. A porta estava entreaberta. Levantei-me imediatamente, com o coração disparado. Eu tinha certeza de que havia trancado a porta. Chamei por Max, mas não houve resposta. Peguei minha lanterna e saí, com um sentimento crescente de pavor. O ar lá fora estava parado, e a única luz vinha da lua, que iluminava o terreno com um brilho fraco e prateado. Enquanto caminhava em direção ao bosque, chamei por Max repetidamente. Foi então que o vi. Ao longe, próximo à beira da mata, 2 pontos de luz brilharam na escuridão. A princípio, pensei que fossem os olhos de Max refletindo a luz da lua, mas algo estava errado. Os pontos não se moviam como os de um animal, e a forma que os rodeava era grande demais. Meu instinto gritou para que eu voltasse, mas algo me forçou a continuar. Quando finalmente me aproximei, percebi o que estava diante de mim. Uma figura alta, ereta, vestida de maneira estranha, com o corpo de um homem e o rosto de um bode. Os chifres curvados destacavam-se na luz da lua, e seu olhar era fixo, penetrante, como se estivesse me estudando. O choque me paralisou. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. A criatura não se movia, apenas me observava, e de repente, uma voz baixa e distorcida ecoou no ar. Por favor, não. Aquelas palavras me atingiram como um soco. Era uma súplica.
mas ao mesmo tempo, havia algo profundamente perturbador na maneira como a criatura falava. Sem pensar, recuei rapidamente, o medo tomando conta de mim. Virei-me e corri de volta para casa o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Quando cheguei, tranquei a porta com força e me joguei contra ela, tentando acalmar minha respiração acelerada. Max estava logo atrás de mim, tremendo e assustado. Eu sabia que o que tinha visto não era fruto da minha imaginação. Aquilo era real. O homem-bode havia me encontrado, e algo me dizia que ele não iria embora tão facilmente. A manhã seguinte trouxe pouca paz. A luz do sol iluminava a casa e a paisagem ao redor, mas a sensação de medo permanecia. Max estava inquieto, e eu sabia que ficar ali não era mais uma opção. A criatura que eu havia visto não era um animal selvagem comum, e o pavor que ela despertava em mim indicava que algo muito mais sombrio estava acontecendo. Arrumei minhas coisas rapidamente e decidi voltar para a cidade. A ideia de enfrentar mais uma noite naquela casa me aterrorizava. Enquanto dirigia pela estrada de terra em direção a Santa Luzia, a mente rodava em círculos, tentando entender o que havia acontecido. Será que havia alguma explicação lógica? Ou aquela criatura fazia parte das antigas lendas que os moradores mais velhos contavam? Quando cheguei à cidade, estacionei em frente ao posto de gasolina, que também servia de ponto de encontro local. 2 homens estavam lá, bebendo e conversando, e me olharam com curiosidade ao perceber minha expressão perturbada. Aconteceu alguma coisa, rapaz? Perguntou um dos homens, um senhor de aparência robusta e queimada pelo sol. Eu hesitei antes de responder, tentando encontrar as palavras certas. Acho que vi algo no bosque. Não sei o que era, mas parecia humano, com rosto de bode. Os 2 homens se entreolharam, e o mais jovem franziu a testa. Você estava perto do velho caminho para o morro. Assenti, sem saber o que esperar. O mais velho deu um suspiro e balançou a cabeça. Você não devia ter ido lá. O homem-bode ronda aquela mata há gerações. É uma criatura antiga, que persegue os desavisados. Não vai te deixar em paz tão fácil. A revelação dos homens no posto de gasolina apenas aumentou meu desconforto. O homem-bode não era apenas uma visão isolada ou uma alucinação. Ele fazia parte de uma lenda antiga, algo que os moradores locais conheciam e temiam. A ideia de que essa criatura existia, de fato, e que estava ligada àquele lugar específico, me causava arrepios. O que eu faço agora? Perguntei, com a voz trêmula. Como me livro dele? O homem mais velho coçou a barba, pensativo, e respondeu: Você precisa encontrar Dona Iracema. Ela é a única que sabe mais sobre essas coisas do que qualquer outro por aqui. A senhora mora na parte alta da cidade, perto da igreja velha. Se alguém pode te ajudar, é ela. Sem perder tempo, voltei para o carro e dirigi até a casa de Dona Iracema, uma figura conhecida por sua sabedoria e por guardar histórias antigas da região. Quando cheguei à modesta residência, bati na porta e uma senhora idosa, com olhos que pareciam enxergar além do presente, me recebeu. Ela não pareceu surpresa com minha visita. Eu já sabia que você viria, disse ela calmamente. Entre, rapaz, temos muito o que conversar. O interior da casa de Dona Iracema era modesto, mas carregava uma aura de antiguidade e mistério. As paredes eram decoradas com quadros de santos e velhas fotografias em preto e branco, além de algumas velas acesas em um pequeno altar no canto da sala. Havia também livros antigos empilhados em uma estante de madeira que parecia ter mais de 100 anos. Max ficou quieto ao meu lado, observando tudo com atenção, mas em silêncio. Dona Iracema me fez sentar à mesa de madeira no centro da sala e, sem dizer uma palavra, começou a preparar um chá em um bule antigo de metal. Enquanto ela mexia o chá, senti que o ambiente ao meu redor parecia mais denso, como se a própria casa estivesse me envolvendo em um véu de histórias antigas e segredos ocultos. Você encontrou o homem-bode, disse ela, sem tirar os olhos do bule. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Assenti, ainda confuso sobre como ela poderia saber. Eu vi algo. Não era humano. Tinha o corpo de um homem, mas o rosto, os olhos, eram de um bode.
Ela colocou uma xícara de chá na minha frente e finalmente sentou-se, me olhando diretamente nos olhos. O homem-bode é uma entidade antiga, muito anterior a esta cidade. As histórias sobre ele vêm desde os primeiros habitantes dessa terra, muito antes dos portugueses chegarem. Ele é um espírito, uma mistura de homem e fera, que vaga pelas matas, perseguindo aqueles que entram no seu território. Enquanto ela falava, senti um calafrio percorrer minha espinha. Mas por que ele me seguiria? Eu não fiz nada. Dona Iracema sorriu levemente, como se estivesse acostumada a ouvir esse tipo de pergunta. Não é sobre o que você fez. Ele é atraído pelo medo. Uma vez que você o viu e reconheceu, ele sente sua presença. Agora, ele está ligado a você e ele não irá parar até que seja confrontado. Suas palavras caíram sobre mim como um peso. O homem-bode me seguia, alimentado pelo medo que ele mesmo havia causado. Eu já havia sentido que fugir não seria uma opção, e as palavras de Dona Iracema confirmavam isso. Então o que eu faço? Perguntei, tentando manter a calma, mas sentindo o pânico crescer. Ela se levantou, foi até uma pequena estante no canto da sala, e pegou uma faca antiga com uma lâmina longa e brilhante. Você deve enfrentá-lo. Ele não pode ser ferido por armas comuns, mas o ferro é sua fraqueza. Esta faca foi passada de geração em geração e é feita de ferro puro. Se você tiver coragem, deve retornar ao lugar onde o viu pela primeira vez e enfrentar a criatura. Peguei a faca, sentindo o peso dela nas mãos, e por um momento, me senti paralisado pelo medo. Como eu poderia enfrentar algo tão aterrorizante? Max, que até então estava quieto, rosnou baixinho, como se percebesse que algo estava prestes a acontecer. Eu sabia que Dona Iracema estava certa. A única maneira de acabar com aquilo era confrontando o homem-bode. Saí da casa de Dona Iracema com a faca guardada em minha mochila e Max ao meu lado, cada vez mais inquieto. O sol já começava a se pôr, e as ruas de Santa Luzia estavam vazias, mergulhadas em uma atmosfera silenciosa e um tanto opressiva. A cada passo que eu dava em direção ao carro, sentia o peso do que estava por vir. Eu sabia que precisava voltar ao bosque, ao local onde tudo havia começado. Entrei no carro e dirigi até o limite da cidade, onde a estrada de terra levava de volta ao campo. O caminho parecia mais longo do que antes, e a sensação de ser observado não me abandonava. A presença do homem-bode parecia se intensificar, como se ele soubesse que eu estava me aproximando. O silêncio ao redor era absoluto, quebrado apenas pelo som do motor e o vento suave que soprava entre as árvores. Finalmente, cheguei ao bosque. A área estava mergulhada na penumbra da noite que começava a cair. O céu estava tingido de um azul escuro profundo, e as sombras das árvores se alongavam, criando formas distorcidas e inquietantes. Peguei a faca e a espingarda, embora soubesse que ela seria inútil, e comecei a caminhar em direção à trilha onde eu havia visto o homem-bode pela primeira vez. Max caminhava ao meu lado, seus sentidos em alerta máximo. A cada passo que dávamos para dentro da mata, o ar parecia ficar mais pesado, e a escuridão ao nosso redor se fechava como um véu denso. O som dos meus próprios passos e da respiração de Max pareciam amplificados, como se o bosque inteiro estivesse me escutando. Foi então que senti. A presença do homem-bode estava perto. Meu coração disparou e uma onda de pânico tomou conta de mim. Mas eu sabia que não podia recuar. Eu precisava enfrentá-lo, como Dona Iracema havia dito. Apertei a faca com força e continuei andando, cada vez mais fundo na escuridão. Quando cheguei ao ponto onde havia visto a criatura pela primeira vez, o silêncio era opressor. Max começou a rosnar, seus olhos fixos em algo à frente. A princípio, não vi nada, mas então, entre as sombras das árvores, ele apareceu. A figura imponente do homem-bode emergiu da escuridão, ereta e com os chifres curvados reluzindo sob a luz fraca da lua. Ele usava a mesma roupa estranha, como se fosse um traje antigo, e seus olhos, aqueles olhos humanos, mas cheios de uma agonia bestial, estavam fixos em mim. O medo me dominou, mas desta vez, algo dentro de mim disse que eu não podia ceder. A faca de ferro estava em minha mão, e eu sabia o que precisava fazer.
O homem-bode deu um passo à frente, os cascos ecoando de forma abafada na terra úmida. Sua voz voltou, o mesmo lamento distorcido e assombroso. Por favor, não, mas dessa vez, eu não recuei. Avancei com a faca em punho, determinado a acabar com aquilo. A criatura hesitou por um momento, como se estivesse surpresa com minha reação, mas logo seus olhos se encheram de fúria. Ele deu um grito que fez os pelos do meu corpo se arrepiarem, e em um movimento rápido, avançou sobre mim. Com todas as minhas forças, desferi um golpe com a faca, atingindo o peito da criatura. O grito que se seguiu foi aterrorizante, um som de dor e fúria que parecia ecoar por todo o bosque. O homem-bode se contorceu, sua forma grotesca começando a se desintegrar diante de mim. A luz da lua refletia na lâmina da faca enquanto a criatura caía no chão, seus chifres quebrando-se e seu corpo desmoronando em cinzas. Eu recuei, ofegante, sem acreditar no que havia acabado de acontecer. Max estava ao meu lado, ainda rosnando, mas agora mais calmo. O homem-bode havia desaparecido, deixando apenas o silêncio do bosque e uma sensação de alívio profundo. O céu começava a clarear quando saí do bosque, exausto, mas com a certeza de que o pesadelo havia acabado. A criatura que havia me perseguido estava destruída, e a sombra que pairava sobre mim finalmente se dissipou. Voltei ao carro com Max, que agora caminhava tranquilo ao meu lado, como se também soubesse que o perigo havia passado. Dirigi de volta para Santa Luzia, e quando cheguei à cidade, decidi passar uma última vez pela casa de Dona Iracema para agradecê-la. Ela me recebeu com um sorriso discreto, como se soubesse exatamente o que havia acontecido. Você fez o que precisava ser feito, disse ela calmamente. Agora, vá em paz, e lembre-se, o medo é uma sombra que pode ser dissipada, se você tiver coragem de enfrentá-lo. Deixei Santa Luzia naquele dia, sabendo que jamais voltaria ao bosque. A lenda do homem-bode permanecia como um aviso para os desavisados, mas para mim, o pesadelo havia terminado. O que restava eram as cicatrizes invisíveis do medo que eu havia enfrentado e a certeza de que, mesmo nas regiões mais pacatas e esquecidas, há segredos antigos esperando para serem desenterrados. Após destruir o homem-bode, senti um misto de alívio e exaustão. Enquanto dirigia de volta pela estrada de terra que levava à cidade, a sensação de que algo havia sido quebrado, algo profundo e antigo, não me deixava. Era como se o peso que estava sobre meus ombros tivesse finalmente sido retirado. Max, agora calmo e relaxado no banco do passageiro, também parecia ter sentido a mudança. A lua cheia brilhava no céu, iluminando o caminho diante de nós, e por um breve momento, a tranquilidade que eu tanto buscava ao vir para Santa Luzia parecia finalmente estar ao meu alcance. Eu estava determinado a passar a noite na cidade, pela manhã, e partir definitivamente. Quando cheguei ao hotel, o mesmo onde havia passado a noite anterior, a recepcionista me lançou um olhar preocupado. Ela sabia que algo havia acontecido. Max entrou comigo e deitou-se aos pés da cama enquanto eu me jogava exausto no colchão. Fechei os olhos, sentindo o cansaço tomar conta do meu corpo. Mas, apesar de ter destruído a criatura, o sono não veio fácil. A escuridão ainda pairava sobre mim. Não era o mesmo medo do homem-bode, mas a sensação de que a história estava longe de terminar. Santa Luzia, com suas lendas e segredos, parecia esconder algo ainda mais profundo. Antes de adormecer, tive um pensamento fugaz. E se aquilo que enfrentei não fosse o único perigo? E se houvesse algo mais na escuridão? Acordei com o sol já alto no céu e Max deitado tranquilamente ao meu lado. Depois do confronto da noite anterior, esperava sentir um alívio maior, mas ainda havia uma sombra em meus pensamentos. Decidi visitar Dona Iracema novamente antes de partir, buscando mais respostas ou, pelo menos, um fechamento. Dirigi até sua casa, e quando cheguei, ela já me aguardava na porta, como se soubesse que eu voltaria. Seus olhos experientes me observavam, e sem que eu dissesse nada, ela me fez sinal para entrar. A casa estava cheia de uma tranquilidade diferente daquela da primeira visita. Algo havia mudado. Sentei-me à mesa enquanto ela preparava um chá.
O silêncio que envolvia o ambiente parecia tão denso quanto o que eu havia experimentado no bosque. Finalmente, ela falou: "Você fez o que era necessário. O homem-bode foi derrotado, mas a energia que ele carrega é muito antiga. Ele era apenas um guardião, uma sombra de algo muito maior que habita estas terras." Aquilo fez minha espinha gelar. Eu tinha acreditado que a batalha havia terminado, mas suas palavras indicavam que a ameaça era apenas parte de algo mais profundo, enraizado na própria terra. "Guardião?" perguntei, sem saber se queria realmente ouvir a resposta. Dona Iracema assentiu. "O homem-bode é uma criatura que protege os portões do que está além. Quando ele é despertado, significa que alguém se aproximou demais de segredos que não deveriam ser revelados. Você conseguiu enfrentá-lo, mas há algo mais nas matas. Algo que ele estava tentando manter afastado." As palavras dela me atingiram como um golpe. Eu tinha acabado de enfrentar o inimaginável. E agora ela estava dizendo que algo ainda mais sinistro me aguardava. A ideia de que o homem-bode era apenas uma espécie de guardião de algo maior me fez questionar se eu realmente queria saber o que se escondia naquela terra. A vitória sobre a criatura havia me custado muito, física e emocionalmente. Mas agora, saber que algo maior habitava a escuridão, algo que poderia estar esperando, fazia meu sangue gelar. "O que mais há naquela mata?" perguntei, tentando esconder o pavor na minha voz. Dona Iracema se levantou, pegou um antigo livro de capa dura de uma estante e o colocou na mesa à minha frente. O livro parecia ter séculos de idade, com páginas amareladas e frágeis. Ela o abriu lentamente, revelando desenhos antigos de criaturas deformadas e seres místicos. Entre as ilustrações, havia uma figura familiar, o homem-bode. "Esse livro foi passado por gerações", disse ela. "Ele conta a história das entidades que habitam esta terra desde os tempos mais antigos. Algumas delas são forças da natureza, guardiãs da terra, enquanto outras são muito mais perigosas, entidades que não pertencem a este mundo." Ela folheou algumas páginas até chegar a uma imagem que me fez estremecer. Era um desenho de um círculo de pedras, cercado por figuras grotescas, com o homem-bode no centro, protegendo o círculo. "Aqui", apontou ela. "Esse é o ponto onde ele foi despertado. O círculo de pedras." Lembrei-me de ter passado por algo semelhante no bosque, mas na época não tinha prestado muita atenção. Agora, tudo fazia sentido. Eu havia cruzado um limite sem saber, entrando em um território que guardava muito mais do que lendas. "O círculo de pedras é uma fronteira entre o nosso mundo e o deles", continuou Iracema. "Ao derrotar o guardião, você pode ter aberto caminho para algo ainda mais antigo e mais perigoso. Algo que estava preso além daquele círculo." O ar ao meu redor parecia mais pesado. O que eu tinha feito ao matar o homem-bode? Tinha liberado uma força ainda mais sinistra. A revelação de Dona Iracema me deixou atordoado. Eu pensava que a derrota do homem-bode significava o fim do terror, mas parecia que minha vitória havia sido apenas o início de algo maior, algo muito mais perigoso. "Então, o que faço agora?" perguntei, incapaz de esconder o medo em minha voz. Ela me olhou por um longo momento antes de responder, sua voz grave e carregada de significado. "Você precisa ir até o círculo de pedras. Ver com seus próprios olhos o que foi liberado. Só assim poderá entender o que está enfrentando." A ideia de voltar ao bosque, ao lugar onde o homem-bode havia caído, me apavorava. Mas eu sabia que ela estava certa. Eu precisava confrontar o que quer que estivesse à espreita na escuridão. Iracema me entregou o livro antigo. "Leve isso, ele pode te ajudar a entender o que está enfrentando." Peguei o livro, sentindo o peso do conhecimento que ele carregava. Max estava ao meu lado, calmo, mas atento. Parecia que até ele entendia a seriedade da situação. Saí da casa de Iracema e voltei para o carro. O livro repousava no banco do passageiro, e Max mantinha os olhos fixos na estrada à nossa frente. Eu dirigia em silêncio, meus pensamentos tomados pelas revelações recentes. O círculo de pedras, o que eu havia liberado, e o mais importante, como eu poderia derrotá-lo. A noite caiu enquanto eu dirigia de volta ao bosque, determinado a encontrar o círculo de pedras que Dona Iracema mencionara.
A escuridão ao meu redor parecia mais opressiva do que antes, e cada som da floresta me deixava em alerta. Max, ao meu lado, estava inquieto, e seu comportamento só reforçava minha sensação de que algo estava errado. Quando finalmente cheguei ao local onde havia visto o homem-bode, comecei a explorar o terreno ao redor. O vento assobiava entre as árvores, e o silêncio absoluto criava uma atmosfera de tensão sufocante. A lua cheia iluminava a trilha à minha frente, e então, entre as sombras, avistei o círculo de pedras. As pedras eram altas, cobertas de musgo e dispostas em um círculo perfeito, como se tivessem sido colocadas ali há séculos. O centro do círculo parecia diferente, como se o chão estivesse marcado, talvez pelo confronto que ocorrerá ali. A atmosfera ao redor estava pesada, e o ar parecia vibrar com uma energia que eu não conseguia entender. Max começou a rosnar, e antes que eu pudesse reagir, algo se moveu nas sombras além do círculo. Uma figura emergiu da escuridão, muito maior e mais sinistra do que o homem-bode. Seus olhos brilhavam como brasas, e sua presença era sufocante. Você o libertou. Uma voz gutural ecoou na minha mente. Agora, pagará o preço. A criatura que emergiu das sombras não era como o homem-bode. Ela era muito mais imponente, uma entidade de pura escuridão e terror. Seus olhos ardiam com uma luz infernal, e o ar ao redor parecia vibrar com sua presença. O círculo de pedras parecia ser a única coisa que mantinha a criatura contida, até agora. Segurei a faca de ferro firmemente, mas sabia que esta não seria uma batalha física. O verdadeiro confronto seria mental, uma luta contra o medo primitivo que a criatura provocava. Max, fiel ao meu lado, rosnava, mas eu sabia que ele também sentia o terror crescendo dentro de nós. Aqui, pensei, aqui é onde tudo termina. Avancei, determinado a encarar o que quer que fosse aquela entidade. O medo, que antes me consumia, agora era meu combustível. Eu sabia que, se cedesse àquele terror, seria destruído. Então, com a faca em punho e o conhecimento de Dona Iracema em mente, entrei no círculo. A criatura gritou, um som que parecia vir das profundezas da terra, mas eu não recuei. Desferi um golpe com a faca, e o grito que se seguiu foi ensurdecedor. A criatura recuou, sua forma tremulando como uma sombra dispersa pelo vento. Com o último grito, a entidade desapareceu na escuridão, e o bosque mergulhou em um silêncio absoluto. Eu caí de joelhos, exausto, mas sabendo que havia terminado. O guardião e o que ele protegia haviam sido destruídos. O círculo de pedras permanecia, agora apenas um eco do que havia acontecido ali. Max se aproximou, lambendo minha mão, como se soubesse que o perigo havia passado. E com isso, finalmente, a paz que tanto busquei havia sido restaurada.